Sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco todos os sábados, às 9 horas da manhã. Nós temos aqui esse encontro marcado para a gente falar sobre empreendedorismo com base em princípios bíblicos, né? Você que crê em Deus, você que crê na Bíblia, você que acredita que a Bíblia é um manual de fé e prática para que você possa aplicar tanto na sua vida como nos seus negócios, você precisa estar aqui. E todos seus amigos também que acreditam assim também precisam estar aqui com a gente. Então, eu quero te convidar a compartilhar aí esse vídeo para que todos os seus amigos possam também participar aqui com a gente. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline Borges, eu sou sócia aqui da comunidade das Alines, e aqui do meu lado, quem está? Quem? Bom dia, Aline, bom dia a todos. Eu sou a Aline Bromet, sou empresária, mentora e tenho o prazer enorme de estar aqui todos os sábados com vocês, compartilhando, né, esse projeto, esses ensinamentos que vêm do Senhor, né, da palavra do Senhor, para a gente aplicar nas nossas empresas. Hoje nós estamos continuando com a série de gestão em pessoas. O nosso tema hoje liderando resolução de problemas é uma das dores muito grandes, Line, nas empresas, né, de limpeza. Eu acredito que em qualquer tipo de empresa, né, quando a gente não tem um padrão, um manual ali de como resolver situações do dia a dia, pode gerar conflitos muito grandes, né? É verdade. Ah, Eu não sei como que você dá com isso, né? Mas eu, assim, sou uma pessoa que eu fujo de conflito. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa com conflitos. Então, assim, geralmente eu sempre procuro promover a paz justamente para não ter que entrar no conflito, ter que resolver, ter que falar. Eu sou mais assim, eu gosto de falar, mas de outro sentido, incentivar as pessoas e tal. Mas quando é conflito, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas no episódio de hoje, né, nesse dia aqui de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que o manual, né, de Deus, que Deus deixou para a gente, o que que ele fala, o que que a gente deve fazer quando tem esse conflito, né? Então, assim, eu acho que esse assunto aqui é muito bom, tanto para quem já tem equipe e até mesmo para nós resolvermos os nossos conflitos pessoais, né? Então, Aline, o texto que a gente vai estar lendo hoje, baseando, né, o que a gente vai estar falando hoje, está lá em Mateus 18, de 15 a 17. Eu gostaria que você lesse aqui para a gente poder entender, né, o que que o manual, o nosso manual de fé e prática fala, para a gente poder depois aplicar isso aqui nas nossas empresas e até mesmo na nossa vida. claro, Helene. Vamos lá, mais uma vez, Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. Isso aí, Aline, muito obrigada. E olha bem, gente, o que que esse texto aqui, né? O que que ele está trazendo para a gente de ensinamento? Jesus aqui, ele estava ensinando como que nós devemos comportar diante de um conflito, diante de um problema, né? E o interessante é que Jesus, ele ensina isso de uma forma progressiva, né? A gente já não chega já detonando tudo, brigando, quebrando tudo, não. Tem uma forma certa de se fazer isso, né? E é isso que ele está trazendo aqui. E o texto, ele fala de pecar, né? Se alguém pecar contra você. Aí você pode estar falando, ah, mas na minha equipe ninguém pecou, a pessoa só errou. Só que pecado, no original hebraico, né, significa errar o alvo. Então, quando a gente fala em pecar, quer dizer que errou o alvo, era algo que deveria ser feito e não foi feito. Então, assim, nos episódios anteriores, né, depois vocês voltam lá para ver os episódios anteriores, a gente fala sobre ter os nossos processos definidos, né? A gente entender tudo como funciona ali dentro da empresa, né? Então, saber o que que a gente vai fazer de acordo com cada situação. Cada pessoa ali que trabalha, né, na nossa empresa tem que saber qual que é a nossa missão, visão, os nossos valores,
qual é a forma que nós devemos conduzir ali diante dos problemas, do que acontecer na empresa. E então, a gente já tem as normas, né? A gente já tem as normas, todo mundo que trabalha já sabe o que que o dono da empresa espera que ele faça, né? Espera a forma como ele vai agir. Então, tem a forma. Se a pessoa agiu de uma forma diferente daquilo que já estava pré-estabelecido, né? E eu volto a repetir, tem que estar pré-estabelecido, né? Não adianta a gente exigir algo do colaborador que a gente nem falou antes que deveria ser daquele jeito. Por isso que a cultura da empresa tem que estar bem implementada para tudo rodar direitinho. Vocês estão vendo que como são as coisas, né? Uma coisa vai completando a outra. Então, assim, é preciso ter tudo. Vocês têm que assistir todos os nossos 7 pilares aqui, né, para que vocês possam ter o ciclo completo. Então, o que que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando, então, se alguém errar, né, tem um manual de conduta já da empresa, né? No caso aqui, aplicando já. Se alguém errar, então, esse aqui é o processo, né? E a gente vai entrar aqui no processo daqui a pouco, né? O que que Jesus ensinou, e aí a gente vai estar aplicando isso aqui para as nossas empresas, né? Mas, assim, um ponto aqui importante nessa passagem, que a gente sempre resolve os problemas por meio da comunicação e da colaboração. Então, é sempre tendo uma comunicação, não apenas que você fale, mas uma comunicação onde você fala e a outra pessoa entende, não é isso, Aline? Exatamente, Aline. Eu gostei muito que você trouxe a questão da cultura, né, partindo desse princípio que já existe uma cultura e assim tem essas etapas de resolução de problemas, porque não tem outra maneira. É muito comum quando a empresa não tem uma cultura definida, não tem um manual ali de conduta, não tem processos de como resolver questões, ficar tudo solto, né? E tem ainda aquela ideia de que não tem cultura, mas pelo contrário, é uma empresa com a cultura com disfunção, né? Desorganizada, sem ordem, sem processos. Então, não tem como resolver algo, né? Ah, e esperar que, tipo assim, ok, vou pegar esses princípios e vou resolver. Não, você vai ter que dar uns passinhos atrás. Se você está passando por isso nesse momento, eu preciso ver o tema e assistir porque precisa resolver algo na empresa. Você vai entender que no momento você vai ter que dar um passinhos atrás, né? Assistir os outros episódios, implementar a cultura, né? Todos esses manuais para depois você ter esse processo. Né? Claro que o episódio aqui já vai te ajudar a ter clareza nisso, né? Que não é só algo que acontece de qualquer jeito e não é só culpa do outro, mas a gente precisa entender, né, que para resolver os problemas com esses princípios, a gente tem uma estrutura a seguir. Né? E a gente vai trazer aqui, Eline, 3 reflexões e pontos de ação. Ó, é muito comum a equipe confundir a resolução de problema com fofoca. Porque muitas vezes a equipe acha que trazer algo que aconteceu ali para a empresa, vou estar falando do outro, vou estar fofocando. E a gente precisa deixar muito claro isso com a equipe, principalmente as pessoas novas, para elas entenderem que elas têm voz, que não é só do jeito que está acontecendo as coisas, e porque você não está na operação, tudo simplesmente vai resolver do jeito delas e não tem essa estrutura dentro da sua empresa. Né? A primeira forma, né, que Jesus trouxe foi tratar de maneira pessoal. Então, isso a gente chama de coach, one-on-one. É você chegar para o colaborador e dar um feedback ou do desenvolvimento dele, ou trazer a atenção dele para algo que ele errou. Né? Né, dentro dessa estrutura, o que diferencia da resolução de problema da fofoca? Dele já saber que se ele cometer um erro, a outra pessoa da equipe tem voz para trazer. Né? Se eles não conseguiram resolver entre eles lá no 1 a 1, né, ele tem o direito de vir e trazer para a empresa resolver. Então, é importante deixar isso bem claro, como eu repeti, principalmente para os novos de casas. Eu já tive situação aqui na empresa, Aline, de que, pelo fato de eu não estar na operação, não tinha esses processos, muita coisa acontecia que eu não ficava sabendo.
E aí acabou gerando algumas situações de pessoas mais antigas dentro da empresa tá criando coisas, criando coisas que a gente não faz, né? Meio que abusando ali da autoridade, da confiança que eu dava. Só que eu trouxe para mim a responsabilidade porque eu não preparei essa pessoa para estar num cargo de liderança. Eu não criei processos para dar voz para aquela pessoa que entrou no início. Então, é uma coisa muito importante, é você não só né, trazer essa pessoa um a um, mas entender, né, deixar ela saber na hora da contratação, né, os seus processos, né, porque isso vai ajudar na resolução de problemas. É verdade, Aline. Quando você está falando isso, eu lembro naquela passagem que fala de Moisés, né, no deserto, porque ele resolvia todos os problemas sozinho. Então, ele não tinha delegado. A gente já falou isso na parte de delegação de tarefas, né? Mas ele resolvia tudo ali sozinho. Só que aí depois, quando ele dividiu as tarefas, né? Ele colocou, olha, cada pessoa vai atender ali, vai tentar resolver. Então, os grupos pequenos vão tentar resolver entre si. Se caso aquele líder de grupo pequeno não conseguisse resolver, passa para o outro. E como que a gente pode trazer isso, né, para a empresa e dentro desse texto que a gente está trazendo aqui agora? Porque lá naquela passagem de Moisés, eles estavam resolvendo problemas. Né? As pessoas faziam fila para resolver os problemas. Só que antes ficava tudo nas costas de Moisés. Né? E quando a gente tem uma empresa pequena, muito pequena, que não tem ainda posições ali definidas, acaba que você, né, a pessoa ali, você empresário, né, vai ficar como Moisés ali, vai ficar tudo nas suas costas. Mas se a sua empresa crescer um pouquinho e você já tem uma equipe com a líder de equipe, ou talvez você já chegou num ponto de ter um supervisor, é importante, né, Aline, igual você falou, treinar a sua equipe para que eles possam resolver esses problemas, porque também é um princípio bíblico que nem tudo precisa ser levado para o dono da empresa, né? Só que feito da forma correta, não é? Então, assim, treinar a líder para ser uma líder, treinar a supervisora para ela ser a supervisora, entender, porque o líder supervisor, ele tem que entender a cultura da empresa. A cultura da empresa tem que estar na ponta da língua dele para ele poder saber aplicar, né, o que que tem que ser aplicado ali dentro. Então, assim, é bem importante mesmo isso que você falou, né? Que quando você estava lá começando, a pessoa acabou tomando decisões que não eram de acordo com o que você queria, era fora daquela conduta da empresa, mas na verdade não teve o treinamento. Então é importante ter esse treinamento para que a quem é líder saber resolver aquele problema pequeno, né, com a pessoa no um a um, né, como diz nesse ponto aqui. E aí depois a gente continua nos outros pontos, porque ele também tem que conseguir resolver das outras formas aqui que o texto está falando, né? Exato, exato, Aline. E você falando dessa hierarquia, né, de resolução de problema, me lembrou um quote do John Maxwell. Ele foi pastor, né, por anos e hoje em dia ele tem um ministério de formar líderes no mundo inteiro. Então é incrível o ministério dele. Ele fala que o tamanho dos problemas que chega para você está diretamente proporcional ao tamanho da sua liderança, né? Então, né, só para um minutinho para processar isso, né? Se está chegando muita coisinha pequena que a equipe não consegue nem resolver entre eles, né? Traz essa responsabilidade para você, porque existe algum processo que não está no lugar correto, uma comunicação que não foi efetiva, porque você não está capacitando a sua equipe para esse tipo de resoluções, né? Então, aí a gente entra aqui no ponto 2, que é buscar o apoio quando necessário. E que foi o que a Aline trouxe, né, na questão do líder de equipe, de um supervisor. Se você já tem esse tipo de estrutura, é muito importante delegar, né, o nível de autoridade de cada um, o nível de resolução de problema, para que quando chega o problema até você, é porque é só você mesmo que resolve. E outra coisa importante, há situações que vai ser diz respeito a uma determinada equipe, foi algo pessoal ali entre a equipe, não necessariamente impacta a empresa. Então, se resolve com aquela equipe. Eu sempre encorajo a minha equipe nunca estar misturando, né, problemas de uma equipe com a outra, não precisa saber, até em rotas, né, dos clientes, a gente não divulga, claro, que eu não tenho controle, você vai falar, ah, Aline, você acha que eles não falam? Ou você, como que você vai saber se eles não falam? Né? Eu encorajo eles a não estar falando, para justamente
está guardando a privacidade de cada um, porque se não é algo que vai interferir na empresa, não tem por que estar falando de uma equipe com a outra, não tem por que estar falando de um cliente que uma equipe serve versus a outro cliente, né? Para não criar, né, a questão do preconceito, que às vezes a gente, por uma situação que um cliente reagiu com uma equipe, né, por exemplo, aí traz para outra, se acontecer de uma segunda equipe servir aquele cliente, a equipe já vai com reservas. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Aí é onde entra o caso da fofoca. Aí a gente já não está tentando resolver problemas, já está fofocando, né? Então, a questão impactou só aquela equipe, ok, junta ali a equipe, né, um ou mais, né, para estar resolvendo aquilo ali. Mas se for algo que vai impactar a empresa, tem que trazer para uma reunião. E aí é onde a gente vai falar daquele assunto, não de uma maneira apontando o erro da equipe ou apontando a cliente, mas sim trazendo aquela experiência para um treinamento, para um crescimento, para preparar a empresa melhor para lidar com as situações. E pode ser N situações, pode ser questões de assédio, pode ser questões de a má comunicação, às vezes uma linguagem corporal que, né, o colaborador reagiu a algo que o cliente falou e o cliente entendeu outra coisa. Então, pode ser uma série de coisas. Impactou a empresa, aí é caso de trazer para uma reunião para estar ali em grupo, né, aprendendo e crescendo com aquela experiência. Isso, Aline. Um ponto aqui, que na verdade seria até um parênteses, né, que eu queria abrir, é que sempre quando né, o empresário ele for denominar alguém para poder ser um líder ali na empresa, é importante fazer essa denominação na frente de todo mundo. Deixar bem claro, né, para todas as pessoas ali, todos os colaboradores, a posição que cada um ocupa. Porque isso aí eu acho que já ajuda em muitos conflitos, né? Então, assim, nas reuniões ali já de treinamento, né, até mesmo de confraternização, nas reuniões que for fazer ali com a equipe, é importante já todas essas decisões, né, de quem vai ser líder, de quem, né, quem vai ficar, qual que é a função ali de cada um. É bom isso estar bem claro para que um outro colaborador consiga escutar a outra pessoa e dar a autoridade que aquela pessoa merece, porque foi a autoridade que o empresário deu para ela. Então, assim, esse é algo assim bem importante, que é uma atitude, né, de quando for ter essas pessoas, porque essa pessoa, como a gente está falando nesse ponto, é a pessoa que vai estar ali resolvendo aquele problema, né? Surgiu o problema, ela está responsável para poder resolver aquele problema. Mas se os outros colaboradores não veem autoridade naquela pessoa, aí pode ter um problema. E eu já escutei isso ali numa empresa de cleaning, uma pessoa que ela era uma supervisora, ela era supervisora, tinha as líderes de equipe, mas tinha supervisora também. E ela era supervisora. E um dos problemas que ela estava enfrentando é que as pessoas não davam credibilidade para ela. Então, assim, não sei se era o perfil dela, o que que foi, mas é isso que ela falou, que ela falava e as pessoas às vezes não davam ouvido. Então, assim, é muito importante, primeiro, né, saber o perfil, se aquela pessoa realmente tem um perfil de líder, né, e também que todos entendam qual que é a autoridade daquela pessoa, né, que quando ela falar alguma coisa, ela tem autoridade e aquilo que ela falou tem que ser feito, né? Exato, Lini, é um excelente ponto que você trouxe, porque o que que acontece na maioria das empresas que não tem essa estrutura? Acaba que a que está mais tempo de casa fica ali de referência a comunicação com o dono da empresa, então a pessoa já se dirige a uma pessoa sem estipular a posição ali dentro da empresa, mas ela é a pessoa de confiança, então a empresária já lidar as situações do dia a dia com ela. Então já fica uma líder entre parênteses, só que uma líder sem nada, sem as responsabilidades definidas e sem essa autoridade delegada. Então, o que que acontece? Se essa líder vai tentar, se essa líder, né, entre aspas, for tentar ajudar a empresária estabelecendo qualquer ordem ali dentro da equipe, ressaltando alguma coisa, como que a equipe vai reagir? Ah, como assim? Você é dona da empresa agora? E, enfim, né, gera várias situações que fica desagradável para aquela pessoa que está tomando o lugar de liderança sem ter sido delegada autoridade e gera frustração, porque ela fica ali querendo
né, dar o melhor, querendo ajudar, querendo apoiar a empresária, só que não houve exatamente isso que você trouxe. Não houve o delegado da autoridade, né? Não foi feito oficial ali a posição dela na empresa. Aline, abrindo aqui mais um parênteses, eu já abri dois parênteses aqui, né? Mas aqui, esse é importante, tá? Para você que está nos assistindo aqui nesse sábado, tá participando com a gente aqui desse momento tão gostoso de devocional, e se você vê que você tem um problema ali nessa área de treinamento de equipes, que você precisa, né, de estar aprendendo mais sobre liderar, sobre treinar a sua equipe, corre lá no nosso Hotmart, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, o link vai estar ali embaixo. Corre lá e adquira o nosso curso de liderança e treinamento de equipes, porque ali você vai aprender a liderar melhor, a treinar a sua equipe, a ter essas reuniões ali de treinamento, reuniões que você precisa ter, né, com a sua equipe para implementar a cultura da empresa. Então, esse curso é essencial, ele está maravilhoso e ele está lá no nosso canal da Hotmart. É bem lembrado, Line, porque a gente traz muita, né, informação aqui para vocês, mas é necessário algo mais profundo, mais mão na massa, como você chama, e é exatamente do que se trata esse curso. A gente vindo aqui para o terceiro e último ponto, né, tomar decisões firmes quando necessário. Essa parte também, Aline, é uma dor muito grande. E eu sei que você que está assistindo aí já passou por isso, porque eu já passei também. E é aquela questão da gente, como a Aline falou no início, evitar o confronto. E lá atrás na mente da gente está, né? A pessoa vai mudar, isso vai dar certo, eu vou tentar desse outro jeito. Mas nunca fala sobre o assunto. Por quê? Porque não quer contratar, não quer treinar outra pessoa a fazer a limpeza. Ai, desculpa. E aí isso fica tudo ao contrário, né? Fica tudo backwards, porque você não tem o processo, tem o problema, não resolve o problema, fica empurrando com a barriga, como diz o nosso ditado popular, e acaba gerando conflito dentro da empresa. A cultura está completamente desorganizada, sem ordem, de resolução, de hierarquia, de missão, visão, tá tudo bagunçado. E aí o que que acontece? Você empurra, empurra 2, 3, 4 meses, 6 meses, você sabe que vai demitir aquela pessoa e tá só empurrando aquela situação. Você está gastando dinheiro da empresa com uma pessoa que está, né, inflamando ali o ecossistema da empresa. Se é só você e essa pessoa, já é pesado o suficiente, porque você já sai para trabalhar com aquela situação, aquela pessoa que não te respeita, ou então aquela pessoa que você fala 1000 vezes a mesma coisa e ela não faz. Você fica sem entender, né, se o problema é com a pessoa, se é com você. E aí, depois de muito tempo de frustração, você demite, contrata novamente, sem processo, sem saber identificar se essa pessoa vai ser ideal para a sua empresa e vai gerar o mesmo, vai entrar no mesmo ciclo. Então, o que quando a gente fala de decisões firmes, é você entender que você tem um processo de contratação que validou que essa pessoa encaixa na sua empresa, você passou, tem um processo de onboard e de treinamento, e tem um espaço para dar para a pessoa desenvolver a habilidade necessária que ela precisa, se ela ainda não tiver. Agora, se em algum momento você erra na contratação, os seus processos de onboarding, de treinamento não estão claros, e você, né, deixa a pessoa ficar na sua empresa por vários e vários meses, sabendo que vai demitir, é um prejuízo muito grande para a empresa, porque tudo tem custo. Então, a gente tem que identificar, tem que ter a contratação lenta, né, bem decisiva para você identificar essa pessoa, tem que ter o onboard, o treinamento bem denso para você realmente mostrar quem é a empresa que ela vai representar dentro da casa dos clientes, e tem que dar um espaço curto para identificar se ela vai ter a necessidade de desenvolver habilidades ou se em algum momento da contratação e do treinamento você não conseguiu identificar o problema de comportamento dela. Então, a gente resolve a habilidade, a gente não resolve o comportamento. Então, é naquela famosa frase, a gente contrata devagar e demite rápido. E é interessante, né, Aline, que desde o começo ali, né, como a gente falou aqui no começo desse encontro nosso aqui, né, olha como que está sendo um processo progressivo, né? A gente começa ali resolvendo o problema no 1 a 1. Depois a gente vem, se precisar, a gente traz mais pessoas ali
e no final, se o negócio não resolver, às vezes porque a pessoa não é treinável, né? Então chega nesse ponto ali de ter que demitir, tem que tomar uma decisão. E é uma coisa que eu sempre falo quando eu dou minhas aulas de finanças, né? Mas se aplica aqui também, que o empresário ele tem que usar, tem horas que ele tem que usar o crachá do dono da empresa. E é nesse momento que ele tem que usar esse crachá de dono da empresa. Tem hora que ele usa o crachá do funcionário, mas quando ele está tirando dinheiro do caixa da empresa, né? Mas a hora que ele usa o crachá do dono, é essa hora que ele toma a decisão, fala assim, "Ó, isso aqui é a cultura da minha empresa, é assim que eu quero que a minha empresa funcione. Essa pessoa não se encaixa, então ela vai se encaixar em outra empresa, mas aqui não pode ficar. Então é aquela decisão mais crucial assim mesmo, né? Mas já chegou no terceiro ponto ali, nesse processo, né, de resolução de problemas. Então, quando chegou ali, a gente não pode mais ser tolerante, né? A gente tem que pensar a nossa, aonde que nós queremos chegar, qual o tipo de serviço que a gente quer entregar, qual o tipo de comportamento que a gente quer ter entre os colaboradores. Então, se tem algo que tá, a gente está ali já batendo na tecla e aquilo não se resolve, então tem que ser realmente uma decisão ali crucial mesmo, importante, que o dono da empresa ele tem que se posicionar e ele tem que tomar essa decisão. Exato, Aline. E eu falo, gente, não é só de um ponto de falar assim, ah, é porque eu sou autoritário, ou porque eu sou firme, ou porque não. É porque a gente tem que olhar para a saúde da empresa. Eu sempre trago isso. Já passei por várias situações onde eu quis ajudar alguém, ajudar a situação daquela pessoa, e, na verdade, a gente não consegue ajudar alguém que não quer a ajuda. Aí, e tem situações também que a gente não pode comprometer a empresa para estar ajudando outra pessoa, né? Uma pessoa do time ali. Eu já tive situações de mudar uma rota inteira com uma pessoa que eu contratei, porque ela era mãe solteira, tinha um filho especial, aquilo ali me comoveu. Eu falei, não, eu tenho como apoiá-la, vai funcionar para a minha empresa, vai funcionar com aquela pessoa que eu estava pensando em colocar ela como equipe. Dei um carro para ela na primeira semana, na segunda semana ela saiu. Todos os problemas dela já tinham sido resolvidos e ela saiu da empresa sem nem aviso. Eu ainda tive que ir buscar o carro. Então, são situações assim que a gente vai vendo, vai amadurecendo, e não é só essa isolada, não. Teve várias que eu cheguei à conclusão que não tem como a gente ajudar a quem não quer ajudar. É a mesma coisa da gente querer colocar uma pessoa numa posição de liderança se ela não quer essa posição, né? Então, se a gente vai ajudar alguém, a gente ajuda fora da empresa, sem comprometer a saúde da empresa. Porque uma vez que você compromete, você não está ajudando aquela pessoa, você está comprometendo todo o seu time e você está comprometendo a sua família, a sua empresa. Então, é uma coisa que, às vezes, inconsciente, a gente não presta atenção, né? Então, é muito importante a gente pensar na saúde da empresa, sim. Se essa pessoa precisa ser demitida e precisa da sua ajuda de alguma outra forma, o faça, né? Mas não comprometa a saúde da sua empresa. É isso aí, Aline. Nós estamos chegando então aqui mais um final, né, desse programa nosso aqui, os sábados, 9 horas da manhã. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês e quero mais uma vez pedir que você possa compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, para que o YouTube possa entregar aí mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, porque nós precisamos desses princípios bíblicos para nos ajudar nas nossas empresas. A gente vai fazer uma oração agora, abençoando, né, esse dia, abençoando esse sábado, esse final de semana, e que na próxima semana vocês possam ter aí uma semana super produtiva. Vamos orar, Aline? Vamos sim, Eline. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, por esse momento, Senhor. Obrigada pela vida da Aline, pela vida de cada pessoa que vai estar assistindo aqui, Senhor, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo, estar derramando a tua sabedoria, Senhor, estar tocando nossos corações com teu Santo Espírito, que a gente possa enxergar, Deus, a nossa equipe, a nossa empresa, com os olhos que o Senhor enxerga, com a potencialidade que o Senhor enxerga, com tudo que podemos criar através da nossa empresa, Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor, que a gente possa enxergar aonde está o nosso próprio erro, Senhor, trazendo a responsabilidade para a gente, Senhor. Obrigada mais uma vez por esse momento, que o Senhor possa estar abençoando cada lá, Senhor, cada lá que esse vídeo esteja presente, que o Senhor possa estar tocando a vida das famílias, os corações aquebrantados, Senhor, para
primeiramente ouvir de ti, Senhor, e depois aplicar e viver a tua palavra para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo sábado. Tchauzinho. Tchauzinho.